Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus possa reinar em nossos corações. Aqui estamos para continuar com a nossa reflexão sobre a Santíssima Trindade. Peço-vos perdão. Gostaria de todos os dias não quebrar, né, a sequência, de todos os dias chegar a você, mas é quase que impossível. Hoje, sexta-feira, estou gravando para você meio-dia e 30, meio-dia e 40. Meio-dia e 40. Agora que estou conseguindo falar com você. Peço-lhe perdão, peço que você continue a rezar por este indigno servo, por este grande pecador, que muito precisa da misericórdia, que muito precisa da graça de Deus. Conto com o teu apoio. Meu querido irmão Marcelo Ferreira, que Deus o abençoe grande e poderosamente. Queridos irmãos, queridas irmãs, antes de Cristo, o mundo inteiro e em peso mergulhou na idolatria. Idolatria que eu muito acusei, que muito usei para acusar a Igreja Católica. Eu acusava a Igreja Católica de idolatria. Falarei sobre isso em um próximo momento. Tem que ser um capítulo exclusivamente para isso e várias pessoas me têm pedido algo sobre isso. Então, antes de Cristo, repito-me, o mundo inteiro, com exceção de um pequeno povo, o povo hebreu, e assim mesmo muitas vezes eles caíram nesta cilada, caíram neste gravíssimo pecado. Então, com exceção daquele pequeno povo, o mundo inteiro mergulhou de cabeça na idolatria. Como a própria palavra diz, idolatria é o culto de latria, ou seja, o culto de adoração prestado aos ídolos. Idolatria é o culto de adoração, no mais rigoroso sentido, prestado aos ídolos. Guarde esta informação. Antes de Cristo, o mundo inteiro prestava este culto de adoração a falsas divindades. Ainda hoje isto acontece. Mas esta idolatria não pode ser cunhada à Igreja Católica, porque as imagens que a Igreja Católica tem para a sua veneração não são imagens de ídolos, não são imagens de deuses. Vou deixar este ponto para lá porque vou misturar a coisa, vamos deixar para outro instante. Mas isto precisa ser dito que antes de Cristo o mundo inteiro prestava este culto de adoração a falsas divindades, a falsos deuses. E que dito seja, é bom dizermos que os povos mais civilizados, e eu estou falando dos romanos, estou falando dos gregos, estou falando dos babilônios, estou falando dos egípcios, os povos mais civilizados, por desconhecer a existência do Shema de Israel, aquilo que li para vocês em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, os povos mais civilizados por desconhecerem a existência do único Deus, adoravam uma enorme quantidade desses falsos deuses. Repito-me, isso é idolatria. Isso é idolatria. Toda imagem, todo ídolo é uma imagem, mas nem toda imagem é um ídolo. Romanos
egípcios, gregos, babilônios, cada um com o seu panteão. Por sinal, queridos, o Salmo 115. O Salmo 115 que tanto usei para acusar a Igreja Católica de idolatria, ele nasce exatamente na Babilônia, num contexto de exílio. Os babilônios humilhavam o povo hebreu. Os babilônios tinham o seu panteão, os seus templos, as suas profetisas. Cada divindade tinha o seu campo de atuação. Cada divindade era reverenciada. E o povo hebreu não tinha uma só imagem do seu Deus, porque era proibida. E os babilônios faziam aquela pergunta, 115:2, porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Esta é a tônica que vai reger esse Salmo 115. Onde está o vosso Deus? E o povo hebreu responde isso cantando em salmos. Eles vão dizer a verdade. Vocês têm muitos deuses. Os deuses de vocês podem ser vistos para todos os lados. Em todos os quadrantes do vosso império, tem um templo e tem uma imagem dos vossos deuses. Já o nosso Deus, ele está nos céus. E ele faz tudo quanto lhe apraz. Os vossos deuses, embora sejam muitos, eles nada são ao lado do nosso. Por quê? Porque o vosso Deus, os vossos deuses, eles têm pés, mas não podem andar. Eles têm mãos, mas não podem pegar. Têm braços, mas não podem abraçar. Seus ouvidos não ouvem. Sua boca não pronuncia palavra alguma. Então, não obstante vocês tenham essa imensidão de deuses, isso para nós nada significa, porque o nosso Deus está nos céus. O nosso Deus realiza os seus propósitos, inclusive o fato de nós aqui estarmos como exilados, como escravos, como pessoas que não temos identidade, estamos aqui porque fomos desobedientes ao nosso Deus. E com ele não tem brincadeira. Ele cumpre a sua palavra. Ele é poderoso para realizar os seus projetos. Ele nos deixou normas, mandamentos, preceitos para que nós os seguíssemos, mas nós nos desviamos dos seus caminhos, dos seus preceitos. Por isso aqui nós estamos. Não estamos aqui porque vocês foram a Israel e nos trouxeram para cá. Viemos para cá porque Deus nos havia dito que quando nós o desobedecêssemos, nós iríamos pagar caro pelo nosso erro, pela nossa rebelião. E eu penso que aquele povo que compôs esse Salmo 115, esse belíssimo cântico, naquele contexto de exílio, eles também podiam dizer: vamos fazer um concerto com o nosso Deus. E os deuses de vocês não serão capazes de nos segurar aqui nesta situação de escravidão e de exílio, porque esse nosso Deus, do qual aqui não temos uma imagem para representá-lo, esse nosso Deus que vocês perguntam onde está o Deus deles, ele é suficientemente capaz e poderoso para nos tirar desta situação de humilhação. E não duvide, meu irmão, minha irmã, que Deus
O Deus que a Igreja Católica prega e anuncia, ele é suficientemente poderoso para te tirar da mais vil escravidão, da mais precária situação que você possa estar vivendo em qualquer área da sua vida. Isso é palavra de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, desde os primeiros séculos, quando a Igreja Católica espalhou pelo mundo as ideias cristãs na sua missão adigentes pelos 4 cantos da terra, ela também levou como conteúdo fundamental de sua pregação, de sua mensagem, a doutrina de que há um único e verdadeiro Deus, um Deus invisível, imutável, eterno e criador de todas as coisas. Por sinal, neste particular é bom que possamos ler alguns pontos do Catecismo da Igreja Católica. No número 102 do Catecismo lemos, porque, queridos, infelizmente, muitos católicos não conhecem a verdade da sua igreja, não sabem o que a sua igreja prega. Eu era um dos que dizia que a Igreja Católica não tinha Bíblia, não ensinava a palavra de Deus. Catecismo, então, é que eu não conhecia mesmo. Agora, um católico baixar a cabeça diante de mentiras, coisas terríveis que são imputadas contra a sua igreja, e você não sabe defender a sua fé. A Bíblia, nós lemos todos os dias, temos a liturgia diária, não tem um só dia que não meditemos na palavra de Deus. A cada 3 anos, na Igreja Católica, liturgicamente, a igreja lê a Bíblia toda. A cada 3 anos. Então é importante sabermos que quando a igreja levou a sua missão cristã, levando Jesus a todos os povos, era mensagem, e é mensagem fundamental da igreja, mostrar para todos a existência de um único Deus. A igreja nunca levou 2, 3, 4, 5 deuses, como muitas pessoas lhe querem atribuir. No número 102 do Catecismo, através de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu verbo único, no qual se expressa por inteiro. Número 104. Isso aqui é o que a Igreja Católica prega. Se você quer saber o que a Igreja Católica prega, meu irmão, estude na Igreja Católica. Não vá querer saber da Igreja Católica em fontes anticatólicas que diariamente lutam contra ela. Isso aqui é ensinamento da Igreja Católica. E quem fala contra isso está mentindo. Está falando uma inverdade, está sendo réu do inferno. No número 104, na Sagrada Escritura, a igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela é realmente, a palavra de Deus. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala. Agora, é claro, a Igreja Católica não pode concordar com essa Bíblia, das testemunhas de Jeová. Essa Bíblia toda adulterada, essa Bíblia toda fragmentada, essa Bíblia toda falsificada.
Eu disse que ia parar por aqui quando eu parei de falar sobre a questão das testemunhas de Jeová, apenas mostrando que eles não creem na Santíssima Trindade, nem que Jesus é Deus da divindade de Cristo, porque não queria ir mais além. Mas leia, por exemplo, aquele livro que mostrei para você, o fenômeno das seitas, as seitas e os cristãos. Por que estão sendo expulsos de muitos países? Por que as portas estão fechando-se para eles? Não faz parte da minha personalidade pegar defeitos de vocês para colocar aqui, até porque na minha igreja também tem defeitos. Eu sou cheio de defeitos, eu sou cheio de pecados. É por isso que quando muitas pessoas colocam vídeos, postam no meu Facebook, na minha página, certos escândalos que tem por aí com o pastor, eu tiro. Porque eu não tenho interesse de mostrar isso. Coisas erradas, limitações, incoerências existem em todos os lados. Onde está o ser humano, há coisas terríveis que acompanham o ser humano. Eu quero olhar as virtudes. Eu quero olhar as coisas boas, os defeitos deixa para lá, para nós jogarmos aos pés da cruz de Jesus Cristo, para alcançarmos a reconciliação e uma verdadeira conversão com Deus. Isto é mensagem da Igreja Católica. No número 115, a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros completos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. A Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como canônicos, sagrados e canônicos, os livros completos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Vamos mais à frente. Vamos para o número 121 do Catecismo. Número 121 do Catecismo. O Antigo Testamento é uma parte inalienável da Sagrada Escritura. Seus livros são divinamente inspirados e conservam um valor permanente, pois a antiga aliança nunca foi revogada. Isso aqui é palavra da igreja, palavra oficial da igreja. Vamos ler mais o número 123. Os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. A igreja sempre rechaçou vigorosamente a ideia de rejeitar o Antigo Testamento sob o pretexto de que o Novo o teria feito caducar. Isso aqui, por sinal, foi uma heresia. A heresia do marcionismo, você já deve ter estudado isso. Queridos, o que às vezes me dói é que muitas pessoas sabem a verdade, mas querem deturpar a verdade. Querem imputar à igreja uma mentira como se essa mentira fosse a mais cristalina verdade. Mais um texto do Catecismo, número 131. É tão grande o poder e a eficácia que se encerra na palavra de Deus, que ela constitui sustentáculo e vigor para a igreja. A igreja sempre alimentou-se da palavra de Deus. Vigor para a igreja e para seus filhos, firmeza da fé, alimento da alma, pura e perene fonte de vida espiritual. É preciso, isso aqui é ensinamento da Igreja Católica.
Isso aqui é a igreja falando, número 131 do catecismo. É preciso que o acesso à Sagrada Escritura seja amplamente aberto aos fiéis. Não venha falar besteira, não venha falar o que você não sabe, o que você ignora, o que você desconhece, ou o que pior ainda, mesmo conhecendo. Você quer falar o contrário disto. Vamos terminar esta parte com o número 133. A igreja exorta com veemência e de modo particular todos os fiéis cristãos a que pela frequente leitura das divinas escrituras aprendam a eminente ciência de Jesus Cristo, porquanto ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo, como dizia São Jerônimo. Queridos irmãos, estou dizendo que a Igreja Católica, quando ela saiu pelo mundo com a sua evangelização, ela levou como conteúdo fundamental de sua pregação a existência, a doutrina, a pregação de que há um único e verdadeiro Deus, invisível, imutável, eterno e criador de todas as coisas. A doutrina da unicidade de Deus, contida no Antigo Testamento, ela sempre acompanhou a pregação da igreja como conteúdo fundamental. Esta é a verdade. Será mesmo? Será que a igreja não se deu conta que o politeísmo, a idolatria, é contra o ensino do Antigo Testamento? Será que os padres da igreja, os doutores da igreja, os padres apostólicos, eles nunca viram esta verdade? Só agora, 16, 17 séculos depois, que os estudantes da Bíblia vieram descobrir essa verdade? Será mesmo que a Igreja Católica não se deu conta que o politeísmo é ilógico, porque não pode haver mais de um ser absoluto e eterno? Volto com este tema. Estamos falando sobre a Santíssima Trindade. Voltarei com este tema, porque tem muita coisa para aqui mergulhar. Tem muita coisa que precisamos saber. Queridos irmãos, eu não vim para a Igreja Católica, primeiro, porque quis. Não esqueça disto. Hoje amo a minha igreja, com tudo que dela conheço, inclusive com os pecados dos seus mais ilustres e eminentes filhos. E quanto mais descubro essa fragilidade dos filhos da igreja, inclusive os meus, mas mais eu amo-a, porque sei que nela tem o remédio para o pecado. Se Jesus veio para os pecadores, para buscar e salvar os perdidos, e se quem precisa de remédio são os doentes e não os sãos, pois eu estou no pronto-socorro certo na igreja de Jesus Cristo. Mergulharemos neste tema, queridos, porque tenho consciência que Deus me chamou não para ficar esquentando o banco de igreja. Eu não vim para a Igreja Católica porque tinha programado. Deus me chamou do jeito que Ele quis chamar. Eu era uma daquelas pessoas que dizia, se algum dia sair da minha igreja, eu vou para qualquer uma das muitas que tem. Ou fundo uma para mim, o que é muito fácil. Jamais para a Igreja Católica. Sei em quem coloquei a minha fé. Sei que Deus chamou-me para pregar a tempo e fora de tempo. Oportuna e inoportunamente. E o meu objetivo é trazer como contribuição para muitas pessoas, aquelas que querem se inscrever no meu canal, aquelas que querem dar um like, aquelas que querem apoiar a minha missão, eu louvo a Deus e bendigo a Deus pela vossa vida.
Mas não vim para a Igreja Católica para ficar igual frango comendo milho, quando muitas pessoas falam um monte de inverdades contra a Igreja Católica e muitas pessoas dela nada sabem dizer nem defender e ficam apenas concordando. É verdade, é assim mesmo, é desse jeito. Eu não. Repito-me, Deus me fez um chamado contra todas as probabilidades. Por sinal hoje, minha querida mamãe, irmã Elza, está completando 70 anos de vida. Quase 20 anos se vão passando que eu não passo um aniversário com a minha mãe. Sobretudo agora, é impossível estar lá com ela. Eu sei a dor que a minha vinda para a Igreja Católica causou e causa na minha mãe, por mais que ela não queira falar, por mais que ela engula seco muitas coisas, mas eu sei a dor que causei em sua vida, que causei na minha família, em tomar esta atitude vindo para a Igreja Católica. Repito-me, porque Deus colocou no meu coração este chamado, este vir por meio de Maria Santíssima. Porque não era ideia minha, não era plano meu. Agora, quando Deus chama, o ser humano tem que escutar e atender o chamado de Deus. Eu sempre digo que diante do querer de Deus, o homem só tem uma escolha: ou gozar ou sofrer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus se cumprirá. Então, felizes daqueles que gozam, que alegram-se com a vontade de Deus. E aqueles que não querem se alegrar com a vontade de Deus, eles vão sofrer a vontade de Deus, porque ela acontecerá de uma ou de outra forma. Santíssima Trindade, um Deus em três pessoas. Não são três deuses, um Deus em três pessoas. Continuarei com este tema. E quero dizer para vocês que sinto-me muito feliz quando amanheço e posso amanhecer dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sou muito feliz quando saio de casa e assim que vou saindo, eu saio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando retorno, a mesma coisa acontece. À noite, antes de dormir, também eu oro a Deus e agradeço o dia que Ele me deu, mesmo o dia atribulado, cheio de limitações, cheio de não realizações. E sobretudo quando de realizações, o meu agradecimento é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando somos batizados na Igreja Católica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu tenho certeza que na hora da minha morte haverá lá um católico, mesmo mais simples que seja, para dizer em cima do meu corpo: vai com o Pai que te criou, com o Filho que te salvou e com o Espírito que te santificou. Que Deus seja louvado e desça sobre todos nós hoje e sempre a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.